Boa noite, igreja. Boa noite a você que nos acompanha pelas redes sociais. Pastor Isaías está em um período sabático e cumpre a nós a tarefa de compartilharmos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. É um culto de celebração e adoração ao Senhor. E num dos versos que nós cantamos ao Senhor, diz que o nome de Jesus é fôlego de vida. Guarda isso no seu coração. O nome de Jesus é fôlego de vida. Na quinta-feira, nós compartilhamos sobre a viúva e a botija de azeite. Milagre feito por intermédio do profeta Eliseu. E hoje nós vamos conversar um pouco também sobre milagres, mas milagre realizado na pessoa de Jesus Cristo. E aí pode ser que a gente fique perguntando, mas por que Jesus realizava milagres? E a primeira resposta era em virtude de uma autoridade dada a ele por Deus. E esta autoridade também é dada a nós, por intermédio do Espírito Santo que em nós habita, o qual Jesus disse que no nome dele faríamos milagres e maravilhas. O outro ponto, por que Jesus realizava milagres, se diz respeito à sua missão divina. Ele veio com esse propósito, principalmente salvar a humanidade decaída, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E um outro ponto pelo qual Jesus realizava milagres era o seu caráter messiânico, ou seja, o que vem a ser isso? O caráter salvador dele, restaurador. Por diversas vezes ele curou paraplégicos, ele curou leprosos, ele curou pessoas cegas, ele deu vida ao filho único da viúva de Naim, enquanto a mãe caminhava para sepultar o seu filho. Jesus também restaurou a vida à filha de Jairo. Outro ponto interessante dos milagres que Jesus fazia se refere à unção que ele tinha com o Pai. Ou seja, a proximidade com que ele tinha com Deus Pai era muito grande. E isso também repercutia nos milagres que ele realizava. Um outro ponto é que Jesus é o agente da vida eterna. Hoje de manhã, na escola bíblica, o irmão Otomar mencionou sobre a questão de que a esposa do irmão Otomar comentou com ele, de que nós somos seres espirituais aprendendo a viver em um ambiente totalmente físico, humano, e não o caminho contrário. Esse corpo, ele vai voltar ao pó de onde ele veio, mas existe um espírito, e esse espírito vai para a vida eterna juntamente com o Senhor. Então nós vamos conversar hoje sobre um milagre de Jesus também. E o título da mensagem é Sonhos distantes de Jesus perecem. Ou seja, sonhos longe de Jesus sucumbem, morrem. E eu convido você a abrir a sua Bíblia. Você que nos acompanha pelas redes sociais, também pode pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 11, nós vamos ler na nova versão transformadora, que é a versão adotada aqui na Igreja Batista Betel. Versão, amados, não é tradução. Tradução é quando você pega uma palavra e tem outro sinônimo, tem outra palavra com a mesma correspondência em português, aí sim é uma tradução. A versão é quando você estuda as Sagradas Escrituras e traz ela para o cotidiano, e aí você faz uma versão mais atualizada. Por exemplo, hoje a gente não usa mais a Almeida Revista e Atualizada, onde ali existe muito o tu, vós. Aqui nós já usamos mais você, ou seja, mais atualizado. Então já está sendo projetada aí pelos meninos ali da multimídia. Então vamos ler, Evangelho de João 11, a partir do versículo 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume
caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás, o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim, o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia, as pessoas podem andar com segurança. Conseguem enxergar, pois têm a luz deste mundo. À noite, porém, correm o perigo de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto. E por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe: Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida, voltou para casa. Chamou Maria à parte e disse: o Mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Marta chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: veja como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não disse que se cresce, veria a glória de Deus?
Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Amados, ao meu ver, é uma das passagens mais lindas do Novo Testamento. Depois de Jesus ter sido exposto como a fonte da água viva, o pão do céu, o bom pastor, ele aparece como a ressurreição e a vida. E é preciso nós entendermos algumas coisas da época em que a Bíblia foi escrita. Para ficar mais fácil a nossa explicação, vamos imaginar que daqui 300 ou 400 anos, ou seja, vamos pensar em 2300, com certeza nós não estaremos aqui, as pessoas queiram entender como que era o nosso comportamento, o que a gente fazia. Essas pessoas vão ler alguns escritos, alguns livros nossos, que nós escrevemos neste momento, mas que elas ainda lerão lá em 2300, e terão que entender, meio que voltar no tempo para compreender como que era a nossa vivência aqui, para eles entenderem por que nós escrevemos da maneira como nós estamos escrevendo. E a mesma coisa se dá na época bíblica. Quando se fala aqui que Lázaro estava morto há 4 dias, considera-se o dia da morte. Por exemplo, Jesus ressuscitou ao 3º dia, morreu à sexta-feira, então sexta, sábado, domingo, ele ressuscitou ao 3º dia. A missa de 7º dia ainda continua contando dessa forma, leva-se em consideração o dia do falecimento da pessoa. Então, por isso que é importante a gente entender essa questão de 4 dias. Mas por que 4 dias? Porque eles, naquela época, acreditavam que até 3 dias a alma ainda ficava em volta do corpo, tentando entrar naquele corpo. Então, se Jesus tivesse feito o milagre no 3º dia, seria algo plenamente compreensível a eles. Tanto é que quando Jesus tocou, conforme eu disse, no caixão do filho único da viúva de Naim, eles acharam normal. Quando Jesus vai até a filha de Jairo, e as pessoas dizem que Jesus falou: olha, ela está dormindo. As pessoas dão risadas e depois Jesus a desperta. Para eles também foi algo mais ou menos compreensível. Mas agora já fugia da normalidade, vez que se passavam mais de 3 dias, ou seja, era o 4º dia. Isso é muito importante. Agora, Jesus, quando ficou sabendo, a gente também precisa entender um pouquinho de localização ali. Betânia ficava em torno de 3 quilômetros de Jerusalém. Agora, de Betânia até onde Jesus estava, era 1 dia de caminhada. Então, Jesus, quando ficou sabendo que Lázaro estava doente, o informante demorou 1 dia de caminhada para poder chegar lá e avisar Jesus. E eles gastaram mais 1 dia. Então, eles chegaram depois. E aí vem aquilo que eu já disse em outras situações, que as pessoas aí falam que Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda e Deus não falha. Deus age no tempo dele. Agora tem umas coisas bem interessantes para a gente analisar, e é isso que eu quero conversar com os irmãos, que Deus colocou no meu coração enquanto preparava essa mensagem. Estamos no início de 2021. Provavelmente, na noite da virada, você fez inúmeras promessas. Comeu até lentilha, se for o caso. E aí vestiu roupa branca para poder ter paz, outros vestiram roupa amarela, tudo aquilo que foi feito lá na virada de 2019 para 2020, que não resolveu absolutamente nada. Então isso é interessante para a gente analisar. Por quê? Porque hoje nós vamos falar de sonhos enterrados. Nós vamos falar de sonhos mortos. Mas nós vamos falar daquele que também tem poder de ressuscitar sonhos. Isso é que é a parte mais gostosa dessa mensagem, em início de ano. Então olha só, historiadores também acreditam que depois de Jesus ter ressuscitado Lázaro,
viveu ainda mais 30 anos. Lázaro tinha mais ou menos 30 anos quando faleceu a primeira vez, então dá para a gente falar isso de Lázaro, né? O homem que morreu 2 vezes. Então Lázaro morreu ali aos 30 anos de idade, e aos 60 anos de idade ele teve mais uma morte. Então para ele já era algo, já estava acostumado, já sabia o que era morrer, não deve ter passado muita dificuldade nesse sentido. Mas é uma coisa bem legal, olha só que coisas interessantíssimas. Tanto Marta quanto Maria, irmãs de Lázaro, disseram a mesma frase quando encontraram Jesus: se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão Lázaro não teria morrido. Seu sonho do lado de Jesus não morre. Isso é fato. Seu sonho do lado de Jesus não morre. Mas aí vamos avançar um pouquinho. Quando Jesus chegou, e elas falaram, e aí depois foi Maria também e disse isso, eu pergunto para os irmãos, e para você que nos assiste aí nas redes sociais, Jesus sabia ou não sabia onde Lázaro estava sepultado? Sabia. Jesus sabia de tudo, sabia até os pensamentos das pessoas. Aí tem perguntas que parecem meio esquisitas, né? Mas Jesus perguntar onde que colocaram Lázaro? Ou seja, Jesus quer saber onde você colocou o seu sonho. Onde seu sonho está? Ele sabe. Mas é importante você mesmo falar onde você colocou o seu sonho. Um exemplo bem simples. Este ano, provavelmente, teremos muitos concursos públicos, a título, inclusive, de receitas para o Estado, por conta da situação que o Estado está enfrentando, de necessidades financeiras. Mas também estamos passando aí por um período de grandes vestibulares. E por vezes é comum você conversar com uma pessoa, nossa, você vai fazer vestibular? A pessoa diz assim, eu vou fazer por fazer. Você vai prestar um concurso público? Eu vou prestar por prestar, eu não vou passar. Ou seja, é ela mesma dizendo para ela que ela não vai passar. Agora vamos imaginar hipoteticamente que a gente conversa com a pessoa, eu vou fazer um concurso público. E aí a gente diz para ela, mas você não vai passar ela, você que pensa. Então essa pessoa não está aceitando nada de fora, é o cérebro dela que está conversando com ela mesma e falando, eu e você estamos preparados. Você já reparou, ou já fez isso, eu particularmente já fiz até aprender, depois que eu aprendi deixei de fazer. Ia fazer uma prova 5 minutos antes, deixa eu abrir a apostila só para dar uma lembradinha. O que você estava falando? Você estava falando para o teu cérebro? Você está me enrascado. Porque se em 5 minutos você estudar aquilo que você demorou uma semana, então você está falando para o teu cérebro, estão lascado nessa prova. Então isso, depois que eu aprendi, e até aconselhava os alunos a não fazerem. Chegou no dia da prova, é um dia tranquilo. O que você estudou, o que não estudou não é em 5 minutos que você vai, salvo se fizer a leitura, tem um nome bonito lá, dinâmica, que ainda assim você não vai guardar. Então Jesus está querendo dizer justamente isso. De manhã, o Otomar também abriu aqui com o Salmo dizendo, no Salmo 119, escondi a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Ou seja, o salmista sabia onde a palavra estava guardada dentro do coração dele. Então Jesus, quando pede para mostrar onde o nosso sonho está enterrado, é para nós buscarmos no nosso cérebro onde nós sepultamos o nosso sonho. Onde nós deixamos aquilo perder a essência da vida. Onde que ele está? E não tem problema nenhum você falar para Jesus, Jesus desenha. Porque quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava enfermo, Jesus falou ali para os discípulos, olha, Lázaro está adormecido, nós vamos despertá-lo. Aí vem os discípulos, Senhor, mas se ele dorme, a hora que ele acordar vai ficar bom. Aí Jesus fala, filho, morreu. Morreu. Então tem hora que Jesus tem que desenhar para a gente. Jesus sabe disso, e ele desenha, não tem problema nenhum. Então às vezes você não está lembrando onde você sepultou o teu sonho. Peça para ele, Jesus, mostra para mim onde eu sepultei o meu sonho. Onde que eu deixei o meu sonho parado? Perder a vida. Lázaro era amigo de Jesus.
o fato de sermos amigos de Jesus não nos inibe, não nos impede de passarmos por dores, privações e perdas. Isso é fato. A palavra de Deus está nos ensinando. Porque às vezes a gente pensa que se tornar cristão, ter relacionamento com Jesus, pronto. Estou agora blindado. Me tornei um super-herói, um super-crente. Não vou passar por problemas nenhum. Vamos passar por problemas, sim. Pessoas à nossa volta também sofrem quando os nossos sonhos são sepultados. As irmãs, principalmente Maria e Marta, e as pessoas que estavam à volta delas, também estavam sofrendo com a perda de Lázaro. Então, quando nós sepultamos os nossos sonhos, quando nós encerramos os nossos sonhos dentro de uma caverna, outras pessoas são afetadas. E aí uma coisa bem interessante que quando eu estava preparando eu anotei aqui também. Lázaro era o pó da terra. E é umas coisas bem doidas, né? Eu fico imaginando ali, contaram pra gente também, eu muitas vezes me fantasio, Jesus quando estava fazendo Adão, e aí tem até aquela brincadeirinha, né? Por que fez o homem primeiro e não fez a mulher? Aí as meninas falam que para toda boa obra-prima acabada tem que ter um rascunho. Eu até concordo com elas, porque se tivesse feito a mulher primeiro, até agora não tinha terminado o homem. Porque pensa bem, nossa Senhor, que nariz esquisito. Não, e esse olhinho não está combinando. Não, Deus, vamos fazer um negócio bacaninha, né? Mas Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, sabe exatamente o que faz. Mas eu imagino, Jesus fez, né, a trindade em conselho, porque diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, fizeram ali um bonequinho. E aí diz a Bíblia que soprou o fôlego de vida em suas narinas e ele se tornou alma vivente. Nessa história aqui não está diferente. Lázaro estava lá simbolizando já o pó da terra, voltando já em estado de putrefação. Já estava, inclusive, segundo eles, cheirando mal. E aí vem Jesus e fala com ele. Ou seja, como que se o fôlego de vida voltasse novamente nas palavras de Jesus. E o mais legal disso tudo é quando Jesus começa a oração dele. Ele fala assim para Deus, né? Senhor, obrigado por esse momento. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Ele não falou para Deus o que ele queria. Vocês repararam? Essa loucura. Ele não falou. Ele sabia o que ia acontecer. Deus sabia o que ia fazer. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que antes das palavras chegar na nossa boca, Deus já sabe da nossa necessidade. Mas ainda assim cabe por um momento, por uma situação de dependência de Deus, que nós falemos a Ele daquilo que nós precisamos. E aí vem o auge de tudo isso. Quando Jesus fala, Lázaro, sai para fora. Amados, salvo Jesus, que foi sepultado em um sepulcro novo, 0 quilômetro, ninguém tinha se estreado ali. No caso de Lázaro não era assim. Outras pessoas já haviam sido sepultadas lá. Vocês conseguem imaginar se Jesus simplesmente falasse assim, morto, saia para fora? A brigaiada que ia ser de esqueletinho lá dentro, não, essa benção é minha, não é comigo que ele está falando, não, sou eu, dá licença. Semelhantemente, aquilo que aconteceu numa das mensagens trazidas pelo pastor Isaías no Vale de Ossos Secos, lembram-se? Quando o profeta disse e os ossinhos começaram a se juntar e formaram um exército, eu imagino que algo semelhante iria acontecer ali. E aí, vamos pensar, aquela porta do sepulcro seria pequena demais para todos os cadáveres saírem brigando. Não, sou eu. Por isso Jesus intitulou, Lázaro, saia para fora. A bênção que é tua, outra pessoa não toma no teu lugar. Então não adianta querer furar fila para pegar a bênção. A bênção que é sua, ela chega no momento certo. Lá em Deuteronômios, nós aprendemos no capítulo 28 que se atentamente ouvirmos a voz do Senhor, as bênçãos nos alcançarão. Figueiredo, dá para brincar de pega-pega com a bênção. Você sai correndo, ela vai atrás de você até te pegar. Olha que coisa maravilhosa que a gente precisa entender. Mas a gente lê a Bíblia com aquele espírito, ó eterno e soberano Deus. Não, amados, a gente tem que entrar dentro da história. A gente tem que usar a criatividade. A gente cresce e deixa de fazer desenhos. A gente cresce e deixa de assistir filminhos. Eu me lembro quando os filhos lá em casa eram pequenos.
e Procurando Nemo, eu nunca assisti aquele desenho inteirinho, mas eu consegui formar a história na minha cabeça de toda vez que eu chegava em casa e estava passando o Procurando Nemo. E cada hora era um pedaço do desenho, então aí depois eu montei a história na cabeça. E me divertia muito junto deles. Aí a gente cresce. Não, agora eu tenho que assistir filme de suspense. Por que a gente não pode assistir comédia? Por que a gente não pode entrar dentro da história bíblica, se deleitar com aquilo que o Espírito Santo revela e traz ao nosso coração? Tem que olhar, eu vou ler a Bíblia, aquela cara carrancuda. Essa criançada não sabe de nada disso mais, sabe? Mas eu sou da época que a gente recebia, Figueiredo, bilhetinho da namorada. Hoje é WhatsApp. Você ficava doido, recebeu uma carta. Quando recebia a carta, você abria, você estava lendo a carta da pessoa amada, você, nossa, que coisa mais linda. Você está abrindo a carta do teu pai que escreveu para você com gotas de sangue naquele calvário e fica com a cara carrancuda lendo Bíblia. Não, nós precisamos ler, entrar aqui dentro. Então olha só, então a bênção que é sua, outra pessoa não toma no seu lugar. Isso é fato. Outra coisinha então que eu preciso aqui, certo? Aí Jesus falou para eles remover a pedra. A gente imagina que o sepulcro seria algo igual um túnel, né, irmão João? A gente pensa que o sepulcro era algo igual um túnel, que passa aquelas carretas lá dentro, e aí uma pedra daqui tá... Não, a pedra utilizada era só para tapar a entrada do sepulcro, para que animais não entrassem lá para mexer nos corpos, animais selvagens. Era essa a finalidade. Então era uma pedra demasiadamente fácil de ser removida. O que está impedindo o seu sonho de ser restaurado? Qual pedra que você precisa remover? A do perdão? A da soberba? Da ingratidão? Qual pedra que é? Por isso a nossa dependência do Espírito Santo, para Ele nos mostrar onde o sonho está sepultado, que sonho é que está sepultado e a razão deste sonho estar sepultado. No caso de Lázaro, supõe-se que era uma enfermidade. A Bíblia não nos traz qual era especificamente a enfermidade. Não traz. Mas diz que ele estava enfermo. Então ele veio a perder a vida em função dessa enfermidade que ele enfrentava. Mas nós aqui não vamos fazer conjecturações nenhuma, tentando supor qual seria a enfermidade. O fato é que naquela época se sepultava muito rápido, no mesmo dia, por conta do calor que tinha, e não tinha tanto, por mais que eles embalsamassem o corpo, ele com 24 horas ali, ele já começava um estado de putrefação bastante avançado. Então a gente precisa entender isso. Por que é que nós temos dificuldades? E o que é para nós fazermos, Jesus não faz. Ele ordenou às pessoas que retirassem a pedra. Jesus podia remover a pedra? Jesus podia, inclusive, com a palavra dele, falar: pedra, sai daí. Anjos, por favor, peguem essa pedra. O que é para a gente fazer, Jesus não faz. Restaurar sonhos é com Jesus. Tirar a pedra é com a gente. E por vezes essa pedra é a pedra da incredulidade. Por mais que nós vejamos os milagres acontecendo, e eu vi um vídeo essa semana de uma pessoa, ela está em cima da carroceria de uma caminhonete, filmando uma tromba d'água que descia em sentido contrário à caminhonete. E ali eu fiquei olhando, se fosse eu, já tinha rodado. Mas ele filmou. Quando terminou, e ele mostrou aonde que a caminhonete ficou, e depois vocês podem verificar isso nas redes sociais. Eu fiquei imaginando, para essa caminhonete sair daí só com um helicóptero, guinchar ela, porque não tinha jeito, acesso nenhum. Mas a vida das pessoas que estavam naquela caminhonete foram poupadas. Isto é milagre em pleno século 21. Então, se nós acreditamos que servimos a um Deus de milagres, nós precisamos colocar os sonhos que estão sepultados nas mãos dele. Às vezes, é o sonho de um emprego novo, de ser um empreendedor, de avançar com a sua empresa. Mas agora vem a notícia do lockdown, de se fechar tudo novamente. A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Isso é fato, é a palavra dele. E ele não é filho do homem para que minta,
e nem se arrependa daquilo que ele disse. Se ele falou, vai se cumprir. Nós precisamos crer. Às vezes, é a pedra do relacionamento. Na quinta-feira, quando a gente ministrou sobre a viúva pedindo ali vasilhas emprestadas, ou seja, ela demonstrou que ela tinha um relacionamento bacana com seus amigos e com os seus vizinhos, razão da qual essas pessoas lhe emprestaram as vasilhas para que ela pudesse enchê-las de azeite. Então nós precisamos pensar. E tem uma pedra que é a mais difícil de todas. Vence inclusive a incredulidade. É a pedra do pecado. O salmista diz que se ele tivesse contemplado o pecado no coração, o Senhor não o teria ouvido. Então nós precisamos reconhecer que às vezes o pecado... E hoje a questão do pecado ele se tornou tão banal, tão corriqueiro, que aquilo que antes era pecado, era erro no passado, agora a gente já tolera. E essa tolerância a gente deixa de denominar a atitude errada de pecado. E é pecado. Então essa pedra também precisa ser removida. E aqui tem uma coisinha bem interessante também para a gente analisar. Jesus diz: Lázaro sai para fora. Quando Lázaro saiu para fora, Jesus disse, diz o texto que ele estava com as mãos enfaixadas, os pés enfaixados e com um tecido envolto no rosto. Como é que ele andou até a porta e saiu para fora? Como é que ele estava enxergando para sair para fora? Você estava com... umas coisas doidas. Está vendo como é que é gostoso a gente entrar dentro da história e perguntar, mas como é que ele fez isso? Amados, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho da salvação. Então nós precisamos compreender, se Deus chamou, a gente vai em direção à voz dele, não importa o que tapa a nossa visão, porque nós vemos os olhos da fé. Isso é que é a parte legal para a gente compreender. E aí vem outra parte interessante também. Quando ele saiu, Jesus falou: desatai as mãos e os pés e deixem-no ir. Aqui vem a parte legal para a gente entender dos nossos sonhos. Jesus está pronto para restaurar os nossos sonhos. Está pronto para dar o nome à nossa bênção. Só que daí para frente, para o sonho se tornar realidade, é com a gente. Imagina só, Lázaro ali fora. Nossa, agora já saí, já não dá para levar eu para casa? Cansei de ficar aqui dentro. Não, desatar foi com as pessoas, andar foi com Lázaro. Então cabe a nós, depois de Jesus restaurar os nossos sonhos, fazer a nossa parte. Eu costumava dizer aos alunos, o Espírito Santo não passa cola, ele sabe de tudo que vai cair na prova, mas ele não passa cola. Função e responsabilidade sua de estudar. Porque tem aluno que a hora que você entrega a prova, ele perguntava, né, professor, o que vai cair na prova? Eu falava, só as lágrimas. Coisa bem tranquila, que não era para amedrontar eles, nada disso. Mas olha só que coisa interessante. Tem aluno que levantava e fazia aquela oração: Senhor, sou um instrumento nas tuas mãos. Pega, ó Deus, essa caneta e escreve. Não, ele não vai fazer isso. Isso é contigo. Isso é contigo. A mesma coisa é o que nós aprendemos aqui nesta lição de hoje. A mesma coisa. Senhor, o meu sonho é restaurar o meu casamento, é restaurar a minha família, é voltar para o meu local de trabalho. Beleza, Senhor. Então tá, eu sei que o Senhor vai restaurar. Mas agora, Senhor, me capacita a fazer. O que eu preciso fazer? Vamos imaginar que o seu sonho adormecido seja ser missionário transcultural, ou seja, sair do Brasil. Vamos imaginar, né, Lucas? Argentina, né? Em homenagem à irmã Tati, que está lá, estudando lá na Argentina. Certo? Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? No mínimo, aprender o idioma de lá. No mínimo. Vou chegar lá, como? Estão entendendo? Então, o meu sonho é ser missionário na Argentina, Senhor. Eu estava sepultado durante muito tempo. Ou por questões culturais, ou por questões de recursos. Não, beleza. Então tá, agora Deus vai restaurar o sonho, vou ser missionário na Argentina. Eu tenho que aprender a falar o
o idioma de lá. Eu tenho que aprender um pouco da cultura de lá. Porque se nós não essa é a parte que nós precisamos fazer, porque se nós não fizermos, não vai adiantar. Tempos depois a gente vai voltar na mesma situação. Ó vida, ó céus, ó lástima, ó azar. Não deu certo. Então nós precisamos entender por que nós estamos conversando sobre isso em pleno início de 2021. Porque nós temos aí praticamente 350 dias aí para frente, deste ano de 2021. E aí nós temos aqueles que vão falar que vai dar tudo certo, nós temos aquele emissário de Satanás que vai falar que vai dar tudo errado, e a gente fica no meio, exercitando a nossa fé. Então nós teremos 350 dias para exercitar a nossa fé, dia após dia, crendo que se Deus falou, Ele vai fazer. Deus é por nós, quem será contra nós? Deus agindo, quem impedirá? Por isso que eu pedi para vocês lembrarem que de um dos versos que nós cantamos aqui nas canções que o grupo de louvor trouxe, teu nome é fôlego de vida. Lembram-se? Na canção que foi escolhida? Então, esse é o nome. Jesus é o nome que está acima de todo nome. E Ele tem condições de fazer mais do que pedimos ou pensamos. E a minha solicitação nesse momento é que você peça para que o Espírito Santo revele ao seu coração qual sonho está sepultado. E mostre para Jesus onde esse sonho foi sepultado. O que tem impedido você de retirar a pedra? O que tem impedido você de ir adiante?